de longa estrada, e a nossa satisfação, o nosso carinho direcionado a ela, para que ela possa, intuída, inspirada pelos nossos amigos espirituais, possa trazer o tema que nos permita uma reflexão, né? É importante estar sempre refletindo, né? Na nossa vida, na nossa jornada. Então, que o tema hoje seja muito propício para que isso aconteça para cada um de nós. Então, uma boa vibração para a nossa querida Ivone. Boa tarefa, minha irmã. Então, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos respirar profundamente, aliviando as tensões do nosso corpo físico, da nossa mente elevada, os pensamentos, possa se conectar com esse ambiente, estar sempre preparado para me receber, que possamos cada um, com a sua fé, com a nossa fé, que nos move, e o nosso sentimento de receber, possamos agradecer ao nosso Pai Criador, de amor infinito, pelo dia de hoje, que é o presente, pelo lar que nos abriga, a família, escolhemos fazer parte do nosso trabalho, da nossa caminhada evolutiva, que possamos, nesse lar espiritual que nos envolve, as boas vibrações, essa atmosfera de saúde, possa chegar ao nosso coração, aliviando as tensões, vitalizando a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que é nosso Pai de amor e misericórdia, e a confiança nos amigos espirituais, que cuidam de cada um de nós, com carinho, com amor e com desejo, que essa vibração, que essa atenção que eles nos dedicam, possam cada um de nós compartilhar com todos os necessitados que sabemos, com nossos irmãos, e colocar em prática, né, todos esses ensinamentos. Então vamos nessa certeza, mais uma vez, agradecer a noite de hoje, a presença de todos, encarnados e desencarnados, e possamos agora, com essa prece, iniciar a nossa tarefa da noite, louvando a nossa Mãe espiritual, Maria de Nazaré, Mãe de todas as mães, que ela possa nos cobrir com seu manto sagrado de amor e de luz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e por toda a eternidade, hoje e sempre, com a graça de Deus. Então, Ivone, minha irmã, é com você. Boa noite a todos. Boa noite. Acho que todo mundo já me conhece, né? Como o senhor Antônio disse, né? Eu acredito que os irmãos desencarnados aparecem bastante. Então, que a gente possa realmente conseguir, né? Eu digo conseguir porque somos todos nós juntos, né? Somos todos aprendizes. Eu hoje pensei num tema, né? Que eu já vinha... Eu confesso, antes de tudo, que a primeira vez que eu li essa parábola, eu fiquei um pouquinho indignada. E aí depois eu fui pesquisar, né, realmente, os dizeres da parábola. E aí eu fiquei arrogante porque eu achei que ela era para nós espíritas. E aí eu falei, não, as duas versões estão erradas. Então, eu tenho que me aprofundar nesse estudo. Então hoje eu vim falar para vocês da parábola dos trabalhadores da última hora, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, e também em Mateus, com o nome de parábola da vinha, mas que é a mesma parábola, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Não sei se todos conhecem a parábola, mas ela diz assim, né, que o reino dos céus se assemelha
a um pai de família que na madrugada sai nas praças para galinhar trabalhadores para a sua vinha. E chegando ali no primeiro horário, bem cedo mesmo, porque ele saiu de madrugada, tinha lá umas pessoas e ele chama essas pessoas para a sua vinha, para ali trabalhar e fala, olha, eu vos pagarei 1 denário o dia. E eles vão para a vinha. Aí esse pai de família sai novamente na terceira hora e faz a mesma coisa. Tem outros trabalhadores e eles o chamam para trabalhar em sua vinha e assim dizendo, lhe darei aquilo que for justo. Ele repete essa cena, a sexta, a nona hora, e depois ele sai a 1ª hora do dia, ou seja, eram 17 horas da tarde. Ele sai novamente e lá na praça ele encontra um grupo de pessoas e ele chega e diz, nossa, mas o que fazes aqui ociosos até essa hora? E eles respondem, é que ninguém nos assalariou. Então ele fala, ide à minha vinha, que eu vos assalario agora. E eles vão para a vinha. Terminando o turno, ele chama o seu administrador, aquela pessoa que gerenciava os seus negócios, e fala, olha, comece o pagamento, mas comece pelo último até o primeiro. E aí a pessoa chama os últimos, né, que eles dão 10ª hora, trabalharam uma única hora, e dá 1 denário a cada um. E assim sucessivamente, até chegar nos primeiros trabalhadores. Esses recebem, esses falam assim, bom, eles estão recebendo 1 denário, nós trabalhamos o dia inteiro, recebemos um pouquinho mais. Mas não, ele também lhes dá 1 denário. E aí, eles ficam injuriados e começam a reclamar, falar, ó, destes a este último, que trabalhou uma única hora, o mesmo valor que nos pagou, que carregamos o peso e o calor do dia inteiro? E aí ele responde, a mim cabe dar a esses últimos tanto quanto dei a vocês. Não me é lícito fazer aquilo que eu quero fazer? Por acaso os olhos de vocês são maus porque eu sou bom? E assim nasce a famosa frase, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, né? É isso mesmo. Aí quando a gente olha, né, todo esse cenário, que você lê tudo isso, você pensa, poxa, mas realmente não está certo, né? Um trabalhou 12 horas e recebeu 1 denário. O outro trabalhou 1 hora e também recebeu 1 denário. E aí a gente para pensar em todos esses ensinamentos de Jesus. Em tudo que Jesus quis nos dizer com essas parábolas. E aí é o seguinte, quem vocês acham que é o dono dessa vinha? Deus. E o administrador? Deus. Somos mensageiros, né? Jesus. O administrador é Jesus. Né? A vinha somos nós. Cada um de nós. E o trabalho é todo o esforço que nós fazemos no nosso dia a dia para nos melhorarmos, para praticar o bem, para fazer com que os nossos vícios se tornem o quê? Virtudes. Esse é o trabalho. Né? E aí quando eu comecei a ler essa parábola, eu falei, por quê? No primeiro momento eu fiquei realmente, falei, poxa vida, eu seria uma dessas reclamantes. Né? Aí eu falei, pera, tem alguma coisa errada, eu vou estudar. Aí depois você vai lendo ela, então tem 4 espíritos ali que fazem uma analogia, que analisam essas parábolas, que é Constantino, Hermes, Erasto e o Espírito da Verdade. E aí quando eu vi Espírito da Verdade, eu falei, peraí, o Espírito da Verdade, todos nós sabemos que é quem? Jesus. Então Jesus não faria nada injusto. Tudo que Jesus faz é cumprir as leis divinas. Então, tinha alguma coisa de errado ali. E aí eu vou ler essas análises, essas interpretações.
Constantino começa a dizer assim: bons espíritas, vós sois os trabalhadores da última hora. E aí vem a minha arrogância, né? Eu pensei, poxa, sou espírita? Então, se eu sou espírita, eu estou nesse barco dos trabalhadores da última hora. Eu tenho grande importância na seara de Deus. E eu tenho mesmo, mas não porque eu sou espírita. Eu tenho porque todos nós temos, porque todos nós somos filhos dele. E aí eu precisei ir a fundo para poder entender isso. Quando ele fala bons espíritas, ele não coloca na frente desse bons espíritas aquele artigo definido que define os. Se ele tivesse colocado os bons espíritas, aí sim seriam só os espíritas. Mas faltou esse artigo para definir que seriam só as classes de espíritas os trabalhadores da última hora. Ele diz bons espíritas, vós sois os trabalhadores da última hora. E aí ele tem toda uma delonga, né, lá se vocês quiserem ler, está no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, Erasto também fala, né, dos verdadeiros espíritas. E aí o Kardec, né, fala assim, poxa, para não ficar essa dúvida, para não ficar essa coisa de que o que é o que não é bom espírita, né? Então ele pergunta para Erasto, como que a gente reconhece os bons espíritas, né? E aí Erasto diz, vamos reconhecê-los pela caridade, verdadeiramente, que eles ensinarão e eles praticarão. Vamos reconhecê-los pelos desvalidos que eles levaram socorro. Vamos reconhecê-los pelo amor ao próximo que eles têm, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. E aí, se a gente pegar a definição de bons espíritas lá no livro dos espíritas, né, ele diz exatamente isso. Reconhecemos os bons espíritos pela sua elevação moral e pelos esforços que eles empregam em dominar as suas más tendências. Então a gente vê que é a mesma coisa. Henry, quando ele vem falar, né, quando ele vai fazer a análise dessa parábola, ele faz o seguinte, ele fala do espírito de cooperativismo dos trabalhadores, dos ensinamentos que os primeiros deixaram para nós até hoje. E aí ele faz, né, lá uma analogia e uma classificação de quem eram esses primeiros. Ele coloca como os profetas, Moisés, por exemplo. Depois os outros vêm, são os apóstolos, são os pais da igreja. Por último vem os espíritas. Mas, de novo eu digo, não é porque a gente vem, os espíritas vêm por último, que eles são esses trabalhadores da primeira hora. A gente pode sim e deve fazer parte desse grupo dos trabalhadores da primeira hora, mas para isso a gente tem que se empenhar, para isso a gente tem que trabalhar. Porque ali naquele barco vai estar todo mundo que faz o bem, não importa a sua religião. A única coisa que importa é que ele pratique o bem, né? Erasto fala da importância, né, da expansão dos ensinamentos de Jesus, dos evangelhos de Jesus. Então ele diz, agradecei, né, a bênção de ter sido escolhido, de estar aqui. Mãos à obra, o arado está pronto e a terra espera. Ide e araia. Então é isso, a gente precisa ir realmente trabalhando isso. E o Espírito da Verdade, né, que no caso é Jesus, ele diz o seguinte, unamos-nos e vamos trabalhar juntos para que o Senhor encontre pronta a sua obra quando aqui chegar. E ele vos dirá,
bem abençoados sois vós, bons servidores, porque calaste o vosso ciúme e a vossa discórdia, para que a obra estivesse pronta. Mas ai daquele que por ser missão sua ou irresponsabilidade fizer atrasar a colheita. Irão pela enxurrada num turbilhão. E isso, gente, isso é o nosso papel na transformação desse planeta para a sua regeneração. Essa é a obra que nós precisamos ter, que nós precisamos fazer. E os trabalhadores da última hora é entender que nós estamos aqui nesse momento de transição pelo qual a Terra passa para cumprirmos esse papel. O papel de auxiliar nessa transformação, nessa regeneração. Tem aí também algumas conclusões que eles fazem, que é bastante pertinente, né? Porque eles dizem o seguinte, que por denominação de trabalhadores da última hora, são todas as pessoas, todos que fazem o bem, todos que já entenderam que não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É necessário que façamos o bem. A segunda conclusão deles é que os espíritas terão maior responsabilidade nesse papel. Por quê? Porque nós já entendemos a reencarnação. Porque nós temos certeza da vida após o túmulo. Porque nós temos certeza da comunicação dos espíritos. E por isso, com certeza, a nossa responsabilidade será maior. Mas isso não quer dizer que este privilégio é só nosso, que só nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Como eu um dia cheguei a pensar, por ignorância e por arrogância, né? Por isso procurei estudar e buscar mais entendimentos para a palavra. A terceira é que nós devemos entender esse período que a gente está vivendo agora, onde espíritos da nova era estão vindo com muito mais intensidade para fazer com que esse nosso progresso se alavanque. Então é preciso que a gente entenda isso, né? E a gente costuma às vezes dizer assim, poxa, essas crianças de hoje em dia, elas são muito mais inteligentes, elas são muito mais espertas, e elas são realmente, elas trazem um conhecimento além do que a gente às vezes consegue compreender, porque eles realmente são esses espíritos que ajudarão nessa transformação, que vão alavancar essa transformação. Então sim, a gente precisa olhar bem, olhar com muita atenção para essas pessoas. A quarta é, nós estamos tendo esta oportunidade. Gente, é uma oportunidade bendita, abençoada, maravilhosa, que Deus está nos dando. Ou nós aproveitamos esta oportunidade e nos melhoramos para merecer continuar reencarnando num planeta regenerado, numa terra depois que passar de prova e expiação para a regeneração, ou então nós vamos ser levados, né? Vamos abrir mão disso, vamos perder isso e vamos ser levados para mundos menos evoluídos para auxiliá-los no progresso deles, como fizeram os capelinos quando para cá vieram, numa missão difícil de nos ensinar, de nos ajudar, de mostrar não só de mostrar a tecnologia, né? Porque era isso que eles tinham esse lado tecnológico, eles tinham a moral intelecta muito desenvolvida, mas não tinham a moral cristã desenvolvida, não tinha
Era só o intelecto mesmo. A moral, realmente, deles não tinha nenhuma evolução. Por isso eles foram trazidos para cá, para nos ensinar muita coisa, para nos ajudar. Eu li um livro chamado Exilado por Amor. E esse livro, ele conta a história de um capelino, que ele era um médico, assim, renomadíssimo, né? Inteligentíssimo. Mas que ele estava lá nos finalmente de capela, a esposa dele, um espírito já muito evoluído, e aí ele não... Ele estava desenvolvendo a tal da célula-tronco, então ele fazia muitas experiências com fetos, e às vezes ele até provocava alguns abortos para fazer essa experiência. Então, em dado momento, ele tinha uma grávida lá de gêmeos, aqueles espíritos precisavam nascer, ele tinha um plano na cabeça para usar aquilo ali. E no último instante ele foi impedido de fazer isso e teve um ataque cardíaco fulminante lá e morreu. Aí ele reencarna várias vezes aqui, várias vezes mesmo, em várias situações assim, de muito sofrimento, um horror. Até que ele reencarna quando Jesus aqui está. E aí ele fazia parte do Sinédrio. Estava lá no Sinédrio. E ele mais um eram os únicos que não concordavam com a punição de Jesus. Mas ele não podia fazer nada, porque era 2 contra um monte. Então ele fez: Senhor, o que eu posso fazer para resolver essa situação? Daí ele chega, né, como ele tinha muito poder perante lá o grandão, ele chega e fala assim: eu gostaria de pelo menos enterrar Jesus, né, que ele não fosse jogado na vala. E aí ele enterra. Aí depois ele faz mais algumas coisas e ele recebe, né, uma carta para ele poder ir para o país lá dele, que capela, né, já regenerada e tal. E aí ele diz: não, eu não quero ir, eu quero ficar aqui e continuar ajudando, eu quero ficar aqui e continuar ensinando tudo que eu aprendi. Depois eu li um segundo livro, né, que não é bem uma continuação dessa, mas fala também da história dos capelinos, que são A Jornada dos Anjos. É do mesmo escritor, inclusive. E na Jornada dos Anjos, ele começa contando desde 324 depois de Cristo, a trajetória de vários capelinos. E pasmem, gente, ele chega até os tempos atuais. E aí ele diz o seguinte: esses espíritos, que ainda alguns estavam tão enraizados no mal, e eles não conseguiram esta oportunidade, eles não conseguiram vencer aqueles vícios, eles não conseguiram vencer aquela ganância de poder, e eles se perdem novamente. Aí eles desencarnam, e assim que eles desencarnam, que eles chegam no plano espiritual já, né, do orbe da Terra, eles são levados para o orbe, aonde eles vão ficar e onde eles vão reencarnar futuramente, que são esses mundos menos evoluídos. Então nós temos assim que aproveitar muito, muito mesmo esta oportunidade que está sendo nos colocada, que Deus nos deu e que a gente precisa muito dela. E a quinta, gente, e última, e não menos, eu acho que até a mais importante de todas essas conclusões, é de que tudo, absolutamente tudo depende de nós. Depende de nós se nós vamos querer fazer parte desse mundo regenerado. Depende de nós se nós vamos querer fazer parte desse grupo de trabalhadores da última hora. O Senhor da Vinha já nos convidou lá atrás, quando a gente foi encarnado. Já nos deu as orientações. Já nos deu todas as explicações de que precisávamos. Orientações e explicações essas que validam por mais de 2000 anos. Quando Jesus aqui esteve, quando Jesus as passou para nós. E que constantemente são repetidas por vários espíritos mensageiros. Então, meus irmãos, a decisão é só nossa. Queremos ou não ir para um mundo melhor. Queremos ou não fazer parte dessa caravana de trabalhadores da última hora.
E realmente, Deus já nos contou. Já nos deu todas as orientações. Já nos mostrou todos os caminhos. Só cabe a nós mesmos, a cada um de nós. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Alguém queria falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Ontem no... Oi? Posso falar? Pode. Eu acho que quando a gente fala que a responsabilidade é só nossa, por um lado traz um alívio também e uma preocupação, né? Porque às vezes a gente tem muito aquela coisa de falar, poxa, eu não consigo por causa do meu marido, não consigo por causa da minha esposa, do meu filho. E na realidade isso é um particular seu, né? Querer fazer o bem, querer ser melhor. Né? Às vezes fala assim, não vou fazer aquilo porque não vou ter nada em troca ou alguma coisa nesse sentido, né? Então a responsabilidade está em nós mesmos, de nos conhecermos e de fazer aquilo que a gente já sabe, que no fundo é o melhor para ser feito, né? Essa questão de ser responsável às vezes deixa a gente um pouco assustado, mas devolve para a gente essa liberdade, da possibilidade de melhorar cada dia, né? Acho que isso é importante a gente deixar para nós mesmos o entendimento, né? Ai, é bem isso mesmo, Roberto. Ontem, na leitura do Evangelho que a gente faz antes dos trabalhos, o Rogério falou uma coisa e todo mundo ficou assim meio assustado, mas é verdade, né? O Rogério falou assim, esta é a última oportunidade que nós estamos tendo. E gente, a última oportunidade sim que nós estamos tendo, mas aqui na Terra, no mundo de provas e expiações. É realmente de fato a última. Porque ou a gente se melhora, ou a gente faz essa abençoada reforma íntima, que é fácil, né? Só que ou a gente realmente não passa para o mundo regenerado. É realmente a última. E daí a gente vai nascer, sim, outras vezes, lógico que vai, porque nós estamos longe de ser espíritos puros, né? A gente ainda vai nascer muitas outras vezes, mas talvez venhamos a nascer em lugares piores que esse. Em situações piores que essa. Ou melhores, né? Para ser melhor, a gente tem que melhorar. Tem que ir para a terra regenerada. Não tem jeito. Se a gente não merecer ir para um lugar melhor... Ou igual. Ou igual. Pior não. Igual não evoluindo nada, tão parado. Eles falam que os que não forem para a terra regenerada vai para mundos piores. Então, mas a gente, o que a gente aprende é o quê? O que aprendemos até agora, aprendeu. Nós vamos regredir. Não, a gente não regride. Por isso que também, essa que é a diferença, né? Então, assim, pelo regredir a menos o gente não regride. conhecimento, a gente vai levar o que a gente tem. A gente vai, se você não tiver todas as qualidades, todas as virtudes para ir para uma terra regenerada, você vai nascer num Aqui de lugar novo, igual pior do que a terra, não vai ser a terra, porque a terra já está regenerada. Então você não vai nascer na terra, você vai nascer num outro mundo, você vai nascer num outro lugar, com todo o seu conhecimento, com todo o seu aprendizado, só que em meio a pessoas que sabem muito menos, que compreendem muito menos, que você vai levar o seu conhecimento, você vai levar o seu entendimento para convencer essas pessoas de que aquilo que você faz é o que tem que ser feito. Então você imagina, gente, não quero polemizar nem nada, mas é só para tentar explicar. Vamos pegar essa situação de polemerização que a gente teve no país há pouco tempo, que foram aí as eleições, né? Quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem é a esquerda, quem é a direita. Então tá, agora imagina você sozinha com um pensamento, vai lá, de esquerda, em meio a toda uma nação que pensa de forma diferente. E você ter que falar isso, vai ser fácil? Não. Não. É isso, entendeu? É isso que a gente Mas tem você que poderia pensar. ser usado outro exemplo. Você não. Ou a gente vai para essa terra regenerada e vamos ter as bênçãos, ou a gente vai ter a oportunidade de nascer em outros lugares e também ajudar outras nações a progredir. Entendeu? Mas é isso que a parábola diz. Quando você escrafuntinha ela, quando você remexe ela e você vai a fundo para entender, é isso que ela quer dizer.
E essa última parte que eu falei foi o Espírito da Verdade que disse. Ou a gente se melhora e vai, ou a gente não regride no nosso aprendizado, mas a gente regride na evolução do mundo. Como está fica. Entendeu? É difícil. É muito difícil. É difícil aceitar, né? É difícil aceitar, porque a gente pensa, poxa, se aqui já está tão difícil, imagina ir para um lugar que é pior ainda. Mas aí nós ainda temos muito tempo, gente. Ainda tem muito tempo aí para a gente realmente se melhorar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Lê para nós? Eu? É. Ixi, tá com óculos. Quer o meu? Ih, o meu é muito forte. É pra frente. É pra cá? Sem desespero. Doente desesperado é sempre digno de piedade, porque não existe sofrimento sem finalidade de purificação e elevação. Neio Lúcio. Desesperado é aquele que perdeu a esperança, perdeu o alento de viver. A espiritualidade, no entanto, esclarece-nos que não existe sofrimento sem finalidade e essa finalidade é boa. Sofrimento não é pena nem castigo. Seu objetivo é a nossa purificação, a nossa elevação. Purificação é o processo que nos torna puros, isto é, de retirar as impurezas que se agregaram ao nosso cosmo orgânico por conta do orgulho, a inveja, a culpa, o ódio, a arrogância, a ira, a revolta, a falta de perdão são manifestações do orgulho que produzem muitas toxinas em nossas engrenagens físico-espirituais. A doença é o mecanismo de drenagem dessas energias, de limpeza dos detritos acumulados em nossas oportunidades, em que preferimos o orgulho no lugar do amor. Desta forma, podemos concluir que, não fosse o auxílio da doença, haveríamos de acumular tanta sujeira interior que a desencarnação seria a única solução cabível para sanar nossos desequilíbrios. Por isso, quando atingimos uma enfermidade, nada de desespero, porque estamos diante da oportunidade de expulsar toda a perturbação interior. E quando estamos sujos, somente o banho resolve. É como quando o banho só consegue e resolve o problema. Ao mesmo tempo, conforme o ensinamento espiritual em estudo, o sofrimento nos formula o convite de elevação, isto é, a estarmos acima do orgulho e nos livrarmos das cargas negativas do ego e podermos então respirar em um território superior onde a generosidade, a humildade, a alegria e a paz sejam a marca indeléveis daqueles que escolheram o amor. A dor é o mecanismo que nos ensina a não colocar a mão na sujeira outra vez. Eita, todo mundo sentindo dor, hein? A dor é o mecanismo que nos ensina a não colocar a mão na sujeira outra vez. Oxi, Tá vendo? chega. Mas é isso, né, gente? Você viu? A gente tem que trocar os vícios pelas virtudes para poder Desculpa a leitura e... alcançar um patamar. Porque, desculpa, você leu super bem. Não presta, né? Não é de perto, meu de longe. Mas é isso, gente. Então a gente tem que ir trabalhando aí os nossos vícios, trocando ele pelas virtudes. Senti dor. Fazendo a reforma da... Eu realmente acredito que a doença é uma maneira Quer apanhar? de limpar o corpo. Quer apanhar? É. Quer apanhar, seu Antônio? Mais? É. Mais para apanhar? Bora? Deixa eu fazer. Vou fazer. Essa surra que você está levando é purificação, viu?
Que ótimo. Você tá puro já. Que bom, graças a Deus. Então, vamos novamente fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, de aprendermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, né? Eu costumo pensar, ou melhor, eu acredito, que toda vez que adentramos um templo religioso, seja ele qual for, e escolhemos um lugarzinho para sentar, ou até um canto da parede onde nos escoramos, não é por acaso. É porque ali tem um amigo muito especial, tem uma pessoa que nos ama demais. E ele veio para nos abraçar, ele veio para nos encher de boas energias, ele veio para dizer que nos ama. Ele veio para dizer o quão somos importantes em sua vida. Então vamos agora deixar que esse amigo nos abrace e vamos nos envolver nesse abraço quente, macio. Vamos encostar a cabeça em seu peito e deixar que esse feixe de luz multicolorido passe agora pelo nosso corpo físico, lá desde o coronário, né? Até a planta dos pés, que vai retirando todas as dores físicas, todos os miasmas, tudo de ruim que existe no nosso corpo, todas as chagas do espírito, todas as tristezas, as mágoas, os rancores, ou qualquer tipo de sentimento ruim que possamos guardar em nossos corações. E assim, meus irmãos, com essa energia interna renovada, com este banho de luz, com este abraço quente e macio, voltemos para os nossos lares. E lá vamos dividir com os nossos que ficaram. Não nos esqueçamos de dizer a eles também tudo aquilo que ouvimos, o quanto os amamos, o quanto eles são importantes para nós, o quanto a nossa caminhada fica mais suave, porque temos as suas mãos para segurar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Obrigada, gente, aí pelo carinho, pela paciência. Aí.